Porção semanal, Behar, a Torá Capa Azul, página 366. Falou o Eterno a Moshe no monte de Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando vierdes à terra que vos dou, descansará a terra, descanso em nome do Eterno. 6 anos semearás teu campo e 6 anos podarás tua vinha e recolherás o seu produto. E no 7º ano, sábado de descanso, será para a terra. Sábado em nome do Eterno. Teu campo não semearás e tua vinha não podarás. O que nascer por si mesmo depois da ceifa, não cegarás, e as uvas separadas para ti da tua vinha não colherás. Ano de descanso será para a terra, e serão os produtos do descanso da terra livres para comer, para vós e para todos igualmente, para ti, para teu servo, para tua serva, para teu empregado e para teu hóspede que habitar contigo. Para seu quadrúpede, para o seu animal selvagem que houver em tua terra, será todo o seu produto para comer. E contarás para ti 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que serão os dias das 7 semanas de anos 49 anos. E farás soar a voz do chofar aos 10 dias do 7º mês. No dia das expiações fareis soar o chofar em toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade para os escravos em toda a terra, para todos os seus moradores. Ano de jubileu e Yovel será para vós, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família voltareis. Ele é jubileu, somente o ano 50º será jubileu para vós. Não semeareis, não cegareis o que nascer por si mesmo, e não colhereis as uvas da vinha separadas para vós, porque ele é jubileu, santidade será para vós. Do campo comereis seu produto. Neste ano do jubileu, voltareis cada um à sua possessão. Quando fizerdes uma venda a vosso companheiro ou comprardes da mão de vosso companheiro, não enganareis cada qual ao seu irmão. Conforme o número de anos, até o próximo jubileu, comprarás de teu companheiro, e segundo o número dos anos dos produtos, ele te venderá. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço da sua compra. Sendo poucos os anos, diminuirás o preço da tua compra. Pois, segundo o número dos anos das ceifas, ele te venderá. E não enganareis cada um ao seu companheiro, e temerás a teu Deus, pois eu sou o Eterno, vosso Deus. E observareis os meus estatutos e os meus juízos guardareis e os cumprireis, e habitareis seguros na terra. Vamos ver os comentários da Torá em relação a isso. Então está na página 367, está aí o ponto 2, descanso em nome do Eterno. Olha o que diz. Os sábios indagam: o que tem o assunto do ano sabático a ver com o Monte Sinai? Por que está acentuado que as leis concernentes ao ano sabático e de jubileu e Yovel foram dadas no Monte Sinai? Acaso os outros mandamentos não nos foram dados no mesmo local? E respondem: esse fato pretende salientar que toda a Torá, como todas as mitzvot, mandamentos, prescrições éticas e sociais, não foram dadas pelo próprio Deus. Nada do conteúdo da Torá tem origem nas fontes estranhas, e ninguém tem o direito de modificá-las ou de emendá-las.
eu disse lá em cima, não foram dadas pelo nos foram dadas pelo próprio Deus. Então, repetindo, e responderam: este fato pretende salientar que toda a Torá, com todas as mitzvot, os mandamentos, prescrições éticas e sociais, nos foram dadas pelo próprio Deus. Nada do conteúdo da Torá tem origem nas fontes estranhas, e ninguém tem o direito de modificá-las ou de emendá-las. A Torá não é comparável a qualquer outra legislação popular. Ela não é uma constituição elaborada por juristas versados nos diversos códigos da jurisprudência. A Torá não é uma compilação de regulamentos e estatutos aplicáveis em determinadas épocas, em ocasiões específicas ou em circunstâncias limitadas. Ela não é um manual legislativo com vigência restrita a um certo país, a um certo regime político. Ela é um código moral para a eternidade, para todas as gerações e épocas. Comentário de número 4. E no 7º ano, sábado de descanso será. Todo o 7º ano, desde o ano da criação do mundo, é um ano sabático, Shemitah, durante o qual a terra deveria estar em repouso. Os produtos que cresciam espontaneamente no campo eram socializados e pertenciam a todos, ao servo, ao estrangeiro e mesmo ao gado e aos animais selvagens da terra. A palavra Shemitah expressa a ação de largar e soltar. No ano da Shemitah, o credor renunciava a cobrar o que lhe deviam. Deuteronômio 9, versículo 2. Além disso, todos eram obrigados a emprestar ao necessitado dinheiro e alimento sem juros. Isso está em Levítico 25, 37. Assim, se mantinha o equilíbrio da fortuna, os ricos cobrindo o déficit dos pobres. Comentário 6. Para vós e para todos igualmente. Uma vez em cada 7 anos, toda a produção da terra deve reverter a favor dos pobres, dos necessitados e dos menos favorecidos pelo destino. E isso contribuirá para o equilíbrio econômico da coletividade e garantirá a liberdade social de cada homem. Em diversas variações, a Torá sublinha 3 vezes esta importante lei social. Sim, muitos séculos, milênios mesmos, antes que os assim chamados pais do socialismo moderno, cujas doutrinas só servem para demagogias partidárias e instigam a luta de classes, a Torá, obra mais humanitária do universo, já pregava o insofismável leitmotiv de toda a filosofia socialista. E viver teu irmão contigo. Aliás, e viverá teu irmão contigo. Traduzindo na linguagem moderna, esta sentença, lapidar, significa: quem quiser gozar de fortuna acumulada, deve também pensar no bem-estar da coletividade e naqueles que vivem na miséria, em situações precárias. Porque pobreza provoca descontentamento e inveja. A fome desperta ódio e alimenta as revoluções sociais. Comentário 9. Farás tocar o shofar? Disse o Rabi Shimon Bar Yochai: por que soará do shofar uma teruá, um som quebrado e não uma tequiá, um som direto, reto? E o mestre responde para demonstrar que no ano do jubileu, o som do shofar deve ser o símbolo da quebra de todas as algemas, para livrar os oprimidos das garras dos opressores déspotas. Comentário 10. Cada um a sua possessão. Após a conquista da Transjordânia e da terra prometida pelos israelitas, o território foi repartido entre o povo de Israel. A divisão teve lugar primeiramente em proporção ao número de pessoas das tribos, e depois entre as famílias por meio dos Urim e Tumim. Essa partilha era feita para nunca mais variar.
Porém, ao longo dos anos, como é natural, não podia deixar de haver altas e baixas entre as diversas famílias pelas diferenças de inteligência, trabalho, saúde, número de crianças ou pelas enfermidades ou calamidades. Mas a lei de Moshe remediou as causas do desequilíbrio de fortuna com essas duas leis: direito de resgate das terras alienadas e o jubileu. Se o resgate das terras vendidas não podia efetuar-se, no fim de 49 anos a terra voltava ao seu primeiro proprietário. Nas vendas dos terrenos, levava-se em conta o número de anos que faltava para o próximo jubileu, para fixar seu preço. Assim, as vendas da terra não eram outra coisa senão um gênero de arrendamento. Comentário 23, porque minha é a terra. A posse do homem sobre tudo que pertence não é absoluta. Tudo é possessão do Todo-Poderoso, a quem pertencem os céus e a terra. Ele criou o mundo, conserva-o e renova dia a dia. Tudo é dele e está sob seu domínio. E tudo que dá ao homem o faz como um depósito. É seu dever considerar a si mesmo como tendo sido honrado por Deus para desempenhar a função de tesoureiro e guarda fiel dele, e receber e gastar estes bens de acordo com a vontade do depositante celestial, que abre suas mãos e sacia os anseios de todos os seres. O que o homem deve fazer ou cessar de fazer com o que lhe foi entregue em custódia está determinado na Torá, não cabendo a ele nenhuma ilusão de posse absoluta sobre o que pertence ao Criador. Se as pessoas entendessem bem esta verdade, seriam anulados seus pensamentos egoístas, receios e preocupações, e se dedicariam à vontade do soberano do universo, que os homens se amem e se ajudem uns aos outros. Pois bem, só esse comentário inicial da Torá, ele já vale para um culto todo, não é mesmo? Não somente isso, é um ensino de vida, para a gente poder compreender como é que a gente deve agir. Então a gente tem que voltar a pensar da forma que vínhamos vendo aí as últimas parashot, para mostrar como é que Deus está olhando para essa situação toda. Então veja só, nesse quesito de educação pessoal ou para uma nação, vamos lembrar que Deus trouxe a criação, e acho que todos lembram quando é dito que os animais, eles paravam diante de Adão, como para que contemplar a própria face do Criador. É como se Deus estivesse ali numa personificação. Não é isso, tá? Para não confundir lá com a doutrina cristã que fala que Deus se personificou em Jesus. Não é isso que eu estou falando. E essa também não é a verdade. O que está sendo dito aqui é que Adão, antes da queda, ele trazia literalmente aquela força da palavra, a imagem de Deus, esta santidade, esta Shekhinah, esta presença divina. E os animais, todos, até tem um midrash que fala que a fera do campo, ela não faz nada com o homem se ela olha para ele e vê nele o Criador, ou seja, vê na pessoa Deus. Ela não vai atacar. Por quê? Porque esse momento do ataque, ela só ataca quando se sente ameaçada. Tá? O homem por si só, por todo esse comportamento que a gente acabou de ler, que é um comportamento distorcido, de inveja, de egoísmo, essas coisas todas, faz com que os outros seres, sejam animais do campo ou sejam pessoas, se sintam ameaçados, tá? E a gente vai vendo, no nosso exemplo atual do nosso Brasil, você pega uma imagem do Ceará. Você tem lá um presidenciável, que é o Ciro Gomes,
que ele faz questão de demonstrar àquele povo? Um poder que causa nas pessoas opressão, medo, e as pessoas não atacam. Mas aqui a gente viu no próprio comentário que a tendência é um ataque, porque as pessoas elas vão se sentindo tão violentadas que vai chegar um ponto que elas vão atacar. Como foi o caso do irmão desse Ciro Gomes, que ficou famoso aí pela televisão, acho que todos viram, quando ele pega aquele trator, a retroescavadeira, e parte para cima daquelas pessoas, entendeu? Aqui não tem nada a ver com dinheiro, isso e aquilo, mas tem a ver com o poder que uma pessoa acha que tem, e ela só acha que tem esse poder por causa das posses que ela acha que tem, porque eles se sentem donos do estado do Ceará. E você vai ver gente que se sente dono em São Paulo. Estou falando as coisas da política atual porque é o que está sendo colocado, é o que as pessoas estão vivendo hoje. As pessoas estão tão apáticas, né? As pessoas, a população, que elas estão aí lutando, estão aí acuadas um pouco, mas os prefeitos e governadores, eles estão usando de um atributo que a Torá coloca como liberdade, e geralmente a Constituição de cada país, ela repete o conceito que vem da Torá, para trazer o quê? Liberdade. E esse pedaço aqui, ele está falando o quê? Da liberdade da terra, da liberdade do homem e da liberdade da escravidão. Deus criou o homem e ele deu exemplo, ele tirou esse povo da terra do Egito, para deixar claro que para se servir a Deus, a gente precisa estar livre, entendeu? Então, para fechar esse assunto político da coisa, tá? Fica claro que como eles politizaram todas essas coisas, vacinas, doença, pandemia, coisas, o que deve ser vendido ou não dentro de supermercado, como foi no Rio Grande do Sul, vai abrir isso, não vai abrir aquilo, fecharam até a igreja. Nós ficamos aqui um mês, talvez mais um pouco, sem poder abrir uma igreja, e notadamente isso configura um erro na interpretação do artigo 5º da nossa Constituição. Tanto é que esse toque de recolher, essas coisas todas, o nosso presidente tentou ir ao STF para poder fazer o quê? Devolver para a gente a liberdade. E aqui fazendo um paralelo com o nome do meio dele, que é Messias, que é o ungido de Deus para nos trazer ensino, liberdade. Então, claro que eu estou colocando aqui de uma forma de caricatura. Então, veja só, o que o presidente vai fazer que já está assinado lá na mesa dele? Um decreto que ele está copiando o artigo 5º da Constituição, para obrigar que o Brasil volte a cumprir esta liberdade que nos foi roubada, que você tenha direito de vir à igreja cultuar a Deus, que você tenha o direito de ir e vir, de andar de ônibus, de ter o transporte, de ir trabalhar, entendeu? De entrar no mercado e poder comprar as coisas, entendeu? E é por isso que ele tem dito que, decretando isso, o Brasil vai cumprir, e não vai ter juiz neste país que vá contra isso, porque se for contra, é ele que vai ser punido, não ele, presidente, ele, o juiz, que pode ser preso e sendo julgado pelo STM, que é o Superior Tribunal Militar. Aí muda de figura. Então, nesse sentido, nem o STF, que se acha Deus, vai poder fazer alguma coisa, entendeu? Então, esta ação de preocupação para com o povo, ele aqui falando do nosso presidente ainda, ele está preocupado com o pobre, ele está preocupado com aquele que é rico, que está passando bem, que tem que pensar nas classes pobres, porque o rico está comendo, o pobre não. Foi dito aí pela televisão que em Araraquara, que está pertinho da gente aqui,
O cachorro de uma família foi para a rua, entrou na casa do vizinho, o vizinho matou o cachorro para poder comer. E aí o vizinho, ao invés de ir lá brigar, ele deu entrevista dizendo: eu compreendo, porque ele não matou o meu animal por maldade, porque não gosta de mim ou quer o meu mal. Ele matou porque ele está com fome. Certo? Por isso que caminhões do Exército trouxeram comida de São Paulo, da CEAGESP, para poder matar a fome do povo em Araraquara. Agora, nós estamos falando de uma coisa acontecendo em 2021. E aqui nós estamos vendo uma história, comparado com o nosso tempo de hoje, poderíamos dizer lá no começo dos tempos, em que o Eterno está deixando claro, e a gente tem que ter essa compreensão, que as coisas que você tem, ela não é sua. E você deve trabalhar com elas, não como você sendo o dono de todas essas coisas, mas você compreendendo que isso foi dado para você administrar. E administrar é o quê? É você fazer aquela propriedade produzir, tá? E você sendo esse bom proprietário, você tem que, nas coisas que se tem, você tem que pensar no pobre, você tem que pensar no seu irmão. Aqui o texto vai dizendo que, por isso que tem um texto, quando se fala sobre a tzedakah, que ela não é tão somente você pegar o dinheiro ou uma ajuda e dar a alguém, mas dentro desse conceito, a palavra nasce da palavra justiça. Entendeu? Você tem o justo, o tzadikim, você tem a tzedakah, que é fazer justiça, mas não no nosso termo aqui, fazer justiça com as próprias mãos. Então, o Eterno tem um texto do Novo Testamento que o apóstolo Paulo coloca, aqui sem levar em conta doutrinas do Novo Testamento, só o texto propriamente dito, que fala que a prosperidade de alguém ela é medida como? Que aquele que muito teve não sobrou, ou seja, aquele que muito colheu não sobrou, e aquele que pouco colheu não faltou. Por que aquele que teve bastante lucro não teve tanto lucro assim? Porque ele distribuiu o lucro dele com os necessitados. E aquele que é o necessitado, que plantou, mas não conseguiu colher por N fatores, ele foi suprido por aquele que teve muito. Entendeu? Depois que uma pessoa morre, a gente começa a ouvir os bens, as coisas boas que essa pessoa fazia. Então, já que está em pauta nessa semana a morte do Paulo Gustavo, notícias que a Andy me passou, que testemunhos que começaram a pipocar por aí, um deles que eu achei muito interessante e mostra isso. Claro que você tem que ver que tem que vir de dentro da pessoa, lembrando que a Torá ela é uma lei que ela é colocada dentro da pessoa. E pelo Midrash é dito que todas as pessoas ao nascer no mundo, os 9 meses de gestação, também é gestado, é ensinado dentro de nós por um anjo do Eterno, a Torá. Entendeu? Para quê? Porque a pessoa ao nascer fora de Israel, ela vai estar vinculada às idolatrias do mundo. E as idolatrias do mundo, elas afastam a pessoa do Eterno, do conhecimento da própria Torá. Então o que acontece? O fato de a Torá ser ensinada nesses primeiros meses da gestação, os 9 meses da gestação numa pessoa e no mundo inteiro, não só para o judeu, significa que as pessoas das nações, elas podem se vincular a idolatrias de acordo com as religiosidades na nação que ela pertence, mas como muitos aqui no Brasil que diz que não tem religião nenhuma, muitos até falam, eu não acredito nem em Deus, mas não fica atento a essas palavras em si, porque é o comportamento que vem de dentro, o comportamento que está introjetado, aquilo que vem de dentro da pessoa, que começa a mostrar se ela tem Torá ou não.
Uma pessoa pode falar, eu não acredito em Deus, eu não sou isso, não sou aquilo, não sou de religião nenhuma, mas os atos de bondade dela é justamente atos de bondade que você vê a Deus. E quando a gente para e vê uma pessoa assim, agora eu volto lá para aquela ideia que eu trouxe de Adão. Então a gente é como se fosse um animal. E a gente olha para essa pessoa e a gente começa a admirar o Deus dessa pessoa. Então o que eu quis dizer lá atrás é que Adão parado, um animal para e fica olhando, ele está contemplando a imagem de Deus, a representatividade de Deus. Nos atos de bondade, nos atos de amor, naquilo que a pessoa faz, que traz a presença divina ali. Isso é perceptível, porque a nossa alma capta essas coisas. Sim, pode trazer. E então, olhando, dando o exemplo agora da morte, né? E então veja só, uma pessoa, ele era um homossexual declarado, correto? Com uma pecha dessa, de um estigma, geralmente o estigma é uma marca que traz negatividade à pessoa, tá? Então, um homem desse, declarado homossexual, vamos ver assim, no mínimo metade da população brasileira já fica contra a pessoa por causa da escolha sexual dele. Isso aqui é problema para Deus? De maneira alguma, gente, nada. Mas para o pensamento errado que foi difundido dentro de uma nação, já faz a pessoa querer o mal. Como comentários aí que foi dito assim, já foi tarde esse homossexual. Então veja, um comentário desse de uma pessoa mostra que ela tem Torá, mostra que ela tem respeito ao seu irmão, mostra que ela compreende que Deus é dono de todas as coisas e Ele dá a algumas pessoas para poder aquela pessoa distribuir aos demais para trazer equilíbrio ao mundo. Essa pessoa não tem essa noção. Em Provérbios está escrito que devemos servir a Deus com a nossa fazenda. Mas sempre não para você somente ter, mas para você aprender a trazer o equilíbrio, a ajudar. Então veja só, com a morte desse homem, veio a notícia de que aquela atriz da Globo trabalhava lá na época dele, a Márcia Cabrita, que morreu de câncer. Foi contado que ele entrou lá no camarim quando soube que ela estava com câncer. E ele entrou e foi falar para ela se ela precisava de alguma coisa. E então ele se dispôs, se ela precisasse de alguma coisa para fazer o tratamento, ele disse assim, eu vou te ajudar, eu me proponho a dar metade do meu salário aqui da Multishow para você bancar o seu tratamento. E se não der, eu me proponho a te dar o meu salário inteirinho para te ajudar. Agora, quem está fazendo isso, agora usando o nome homossexual, é um homossexual. Agora, ele está fazendo isso porque ele é homossexual? Claro que não, ele está fazendo isso porque dentro da pessoa tem aquela Torá que foi ensinada antes da pessoa nascer. Todos os seres no mundo, os seres humanos que vêm ao mundo, eles vêm com esse ensino. Mas cadê que as pessoas são livres para se tornarem escravos? E aqueles que se tornarem escravos, Deus coloca situações para que elas sejam libertas. Entendeu? Ao mesmo tempo que o homem escraviza, o homem vai ser usado para ser o libertador. Mas quem causa a libertação é uma ordenança divina. Mas não é a ordenança divina que causa o escravo. O que causa o escravo é a escolha do homem, em não trabalhar bem com as coisas que foram dadas a ela. Então, esse tipo de história a gente vai encontrando muito. Você vai encontrando, e geralmente você encontra depois que a pessoa morreu. Tá? Porque em vida, se fica espalhando que essa pessoa é desse jeito,
o que os demais que estão perto vão fazer? Vão tentar sempre com aquele negócio, estou com um problema na família, estou assim, só para explorar. Então as pessoas, elas deixam o ensino da Torá que está dizendo, não seja um explorador. Mas se você for um necessitado, Deus sempre vai preparar alguém para te estender a mão. Ainda pessoas que você nunca viu. Agora, aquelas pessoas que vão aprendendo com as doutrinas que estão aqui no mundo, elas aprendem que se você se aproximar de pessoas, você vai poder roubar aquelas pessoas. Ou usufruir dos bens que aquela pessoa tem. Por isso que, se falando sobre comportamentos de pessoas, o rico, guardadas as proporções, ele é um sofredor. É uma pessoa sozinha, é uma pessoa que não tem amigo. Por quê? Porque ele nunca sabe quem é de fato o seu amigo. Ele não sabe se o irmão, filho da mesma mãe, está do lado dele apoiando, porque ama como o irmão, ou se ama o que esse irmão rico tem. Gente, não precisa pensar tão longe assim nesses exemplos, porque todo mundo aqui já tem relato de ir em velório e lá na porta do cemitério já discussão entre irmãos querendo a separação dos bens, tá? Então o egoísmo, ele é muito grande, a inveja, esse tipo de coisa. E Deus não tem problema com essas coisas, porque para Deus existe, assim como se pensa assim, há um Midrash que fala que quando Deus estava estabelecendo o mundo com a regência da justiça, tá? Então foi dito a ele, mas eterno, as pessoas não vão resistir por muito tempo, porque vai ser muito duro. Então o que Deus faz? Ele destrói esse mundo criado e se dispõe a criar um outro, usando agora um atributo da severidade? Não, mas da benevolência, da misericórdia. Mas mesmo assim os homens vão pecar, vão fazer o mal. Aí ele já traz a notícia, mas eu já tenho um reparo para isso, que é techuvá, o arrependimento, voltar-se para Deus. Então o Eterno, ele está de olho na administração geral de todas as coisas, e ele dá tudo a todos, igualmente. As pessoas, como eu disse, guardem isso, as pessoas, elas são chamadas para servir a Deus com liberdade. E aqueles que se escravizaram, não foi escravizado por Deus, foi escravizado por própria escolha, os caminhos que elas escolheram. Escraviza. Mas mesmo para aquele que está escravo, Deus traz a libertação, a promessa de libertação. Mas ele não merece. Aí é um conceito que não pode ter na nossa cabeça, porque pegando o exemplo real aqui, que a gente acabou de ver no texto, está dizendo assim, todo o ano 50, depois de 50 anos, a propriedade que você tinha comprado, ela não é sua, ela vai ser devolvida para aquele primeiro, lá como foi a divisão nas terras em Josué, volta lá para a primeira família das tribos. A produção da terra, se você vai comprar essa terra, é calculado o quê? É calculado quantos anos falta para chegar esse ano 50. Porque no ano 50 vai ser liberto a terra, vai ser liberto as dívidas, serão libertas as dívidas, entendeu? Ora, se você ficar livre da dívida, se você que não tinha terra mais volta a ter terra, concorda que é assim que tem um equilíbrio? Então mantém-se o equilíbrio. E ainda dentro desses anos todos, olha uma coisa que eu achei sensacional você entender isso. Você já aprendeu que o judeu, quando ele chega a ser escravo, é porque ele teve dívida, não conseguiu pagar, e ele então se vendeu para o tribunal presente
para ser reparada a dívida dele. Então ali é escrito que ele vai servir 6 anos na casa de seu senhor, e no 7º ano ele sai livre. No 7º ano, tá? Então você tem 7 anos para a liberdade de um judeu. Ele não pode, se ele chegando aos 7 anos e ele quiser ficar lá, vocês lembram qual era o ritual? Aquele dono da terra, o dono dele, né? Vai diante de pessoas, autoridades, e vai furar a orelha dele para colocar um brinco ali, para ficar claro, ele escolheu me servir. E, bom, deixa eu dar sequência que aí eu volto nessa parte. Mas com aquele escravo que não está servindo a um judeu, então ele pode trabalhar na casa de seu senhor, ficando escravo, mais de 6 anos. Entendeu? Só que se chegar naquelas terras lá, se chegar o ano 50, ele também tem que ser livre. Então aqui mostra que Deus olha de um modo específico para Israel e coloca atributos para Israel que eles precisam cumprir, até com mais dureza para ser exemplo, mas ele também estende a mesma bênção ao mundo todo. Se eu e você estamos aqui hoje, porque até então nós éramos e vínhamos de uma educação, vamos chamar de pagã, porque não era um ensino de Torá. Cada um aqui passou por determinadas doutrinas religiosas, até que a gente chegou numa doutrina cristã evangélica, e dentro dessa nossa igreja, ou igrejinha, poderíamos dizer, nós recebemos o som do shofar de Deus, e ele então nos trouxe para uma doutrina da Torá. Então hoje nós somos uma igreja que não é mais evangélica, mas uma igreja de ensino 100% judaico. Entendeu? Agora, nós somos livres. Então, quer dizer, esses dias atrás, conversando aí com a Andy, uma coisa que a gente já tinha conversado aqui em público com vocês muitas vezes. A questão é o seguinte: desde que nós deixamos a doutrina evangélica e estamos seguindo 100% a Torá, e falar 100% Torá não significa que a gente se transformou em judeu. As coisas que são para os judeus, são para os judeus. Nós estamos alinhados com os ensinos dos sábios, os ensinos interpretativos da Torá, o modo como devemos servir a Deus, mas dentro da nossa condição de Benei Noach, daqueles que fizeram techuvá, daqueles que estavam longe, que se tornaram escravos em suas respectivas nações, e que tiveram um advento dado por Deus lá do começo da criação, que se o homem ficar escravo, Deus tinha preparado techuvá. E se a gente teve olhos para poder enxergar, ouvidos para ouvir e coração para sentir quem é Deus de fato, na escuridão de dentro das religiões onde nós estávamos, a gente conseguiu enxergar esta verdadeira luz. Nós já estávamos um pouco na luz, mas aí a luz pôde brilhar com maior intensidade e a gente então veio, ok? Pois bem, só que no tempo que nós estávamos como igreja no sentido religioso, nós poderíamos falar assim: nós somos livres para com Deus. E agora, novamente voltou aí esse assunto essa semana, coisa que a gente sempre já conversou aqui. Agora, com o ensino judaico, a gente percebe que aquilo que a gente falava que nós éramos livres, a gente começa a entender que nunca tivemos liberdade. Sabe por quê? Porque a religião, ela traz peso. A religião, ela limita, ela diz que você está livre, mas nas entrelinhas, ela orienta você a seguir o caminho do peso, o caminho do jeito deles. Entendeu? Então, fala-se numa linguagem de amor, mas ela te obriga a odiar.
Fala-se de uma linguagem de ajudar o próximo, mas ela te induz a simplesmente querer para você e não dividir com o outro. Vale dizer que religiões evangélicas que mais têm influência no mundo são essas que trabalham com dinheiro. E se elas trabalham com dinheiro, não é para... Ela não quer que o membro ali dê para o outro. Não, ela quer que o membro entregue na sede, no lugar. E ali dizendo, não, nós vamos distribuir. Mas eles nunca distribuem. Ou seja, não espere que saia alguma coisa. Quantas pessoas que a gente conheceu dentro de lugares assim, que não vinha... Tem um caso aí que a vozinha conta para mim, que uma senhora que ia para a igreja, depois ela ficou muito tempo sem ir, ela encontra com essa senhora e pergunta, por que você não vai mais, eu não tenho visto você mais na igreja? A resposta foi, é porque eu fico com vergonha, porque eu tenho uma blusa só para ir na igreja, toda vez eu vou com aquela blusa, e eu não tenho como comprar outra, eu estou com vergonha, eu tenho vergonha. Aí ela, não seja por isso, levou até a casa dela, abriu o guarda-roupa e falou, pode pegar aqui, ó, escolhe quantas blusas você quer, pode escolher, porque você não vai deixar de ir à igreja para encontrar-se com Deus por causa de roupa. Outras, isso é o caso real, tá? Estou falando da avó Alice que fez isso. Outras pessoas deixam de ver a chamada igreja, tá? Fazendo menção que o importante é a igreja, esse local de parede. Nunca foi a importância o local de parede. Embora se falar, a igreja está dentro de nós. Entendeu? Mas fala, mas cadê a vivência? De realmente aquela... Toda pessoa que está meio fraca, ela fala, eu estou fraco, eu não estou na igreja mais. Ora, então se a igreja não é a de parede, a que está dentro de nós, então como é que essa pessoa que não foi lá na parede está dizendo que está fraca? Então o conceito, o discurso é um, mas a vivência é outra. A cobrança das coisas. O pobre, geralmente, ele não é uma pessoa livre dentro das igrejas. Ele é humilhado. O que tem emprego humilde, ele não se sente confortável dentro das igrejas. Aquele que tem um salário alto, às vezes ele tem uma vida que demonstra que um monte de gente do local sabe que não é muito boa, mas lá dentro da igreja ele é respeitado, ele é paparicado, por causa do dinheiro dele. E os mais humildes que estão ali dentro se sentem desrespeitados pelas lideranças, porque eles preferem aquele outro, sendo que estes sabem que aquele outro não tem, entre aspas, um espírito cristão. Então tudo isso vai criando uma imagem que em pouco tempo a pessoa já não sabe em que Deus acreditar. Porque um Deus põe a mão no lugar, faz um milagre para alguém e não faz para o outro. Tá? Tanto é que mesmo dentro de todas as culturas, vem a pergunta, por que aconteceu isso? A semana passada, tá lá nas aulas dos sábios do judaísmo, tá lá, não é desastre, Meron, que é o monte lá, não é desastre, como é que chama? O acidente que teve lá, né? Aí fica assim, poxa, morreram tantas pessoas, eu não sei quanto que eu não vi as explicações lá. Então, quer dizer, essas desgraças que vão ocorrendo, ocorrem dentro do povo judeu, e ocorre nos demais países, nas demais nações. Aí morre alguém, mesmo a gente com o conceito de Deus, falando no conceito das nações religiosamente falando, eles ficam assim, poxa, por que essa pessoa tão boa morreu? Voltando ao Paulo Gustavo, morreu com 42 anos, aí você pega uma pessoa má, que os vizinhos não gostam, que ninguém gosta, que está lá com 80 anos, 90 anos. E fala, poxa, essa pessoa
viveu 90 anos, praticamente a maioria deles só fazendo maldade. Está aqui, e porque esse homem bom, 42 anos, morreu. Então, explicações dentro da Torá, na doutrina e pela Kabbalah, tem muitas explicações, tá? Mas, olhando de uma forma geral, todo mundo, inclusive aqueles que são conhecedores da Torá, demonstra que algo que vem de dentro faz a gente expressar assim, poxa, mas por que essas coisas são assim? Isso mostra o quanto nós somos aprisionados, escravizados. E o Eterno, Ele quer trazer liberdade aos cativos. Ele quer nos trazer liberdade. Mas, aqui nós estamos ouvindo a mesma coisa. Aqui é a mesma palavra, o mesmo ensino. Pode ter gente aqui dentro que está ouvindo a mesma coisa. Uns continuam presos. E outros que estão ouvindo a mesma coisa estão totalmente livres. Então, como que explica? Não adianta a pessoa falar assim, mas a minha igreja não ensina isso. Mas se a gente ensina aqui, então como explica que alguns alcançam liberdade e outros não? Então percebe que tem a ver com as tuas atitudes, com aquilo que vem de dentro de você, com a história que você tem. Agora, como igreja evangélica, alguns anos passados, a gente recebeu uma palavra do Eterno, na época, que no decorrer de um ano, eu deveria reprisar 3 pregações, que eram as pregações modelos. Uma delas, para não vou falar as 3 aqui, que eu acho que eu nem lembro. Tenho certeza que eu não lembro das 3, mas essa marcou demais. Era a minha preferida e eu guardei mais. Das 3 que eu era obrigado a pregar no ano, todo ano eu tinha que pregar aquele estudo. Uma delas é o texto que vai falar que a gente está falando hoje aqui, sobre o escravo hebreu que trabalha 6 anos e no 7º ano sai livre, e ele tem que escolher servir a Deus e coloca aqui o brinco diante de todos. Para nós, naquela época, como igreja cristã, e que o Eterno falou, todo ano você vai falar isso para o povo. Era uma visão positiva para aquela época. Dentro da nossa história de presos, de cativos, era uma palavra positiva para a libertação. E a libertação que era mencionada ali para cada um, para a gente reforçar, era que amar a Deus acima de todas as coisas, fazer com que eu me sinta, eu declare que eu quero ser escravo. É porque assim, Deus livrou os judeus do Egito, a casa da servidão. Então o primeiro mandamento é o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, quem tirou vocês da casa da servidão, o Egito. E aí continua, portanto não farás para vocês outros deuses. Tá certo? Bom, Deus nos tirou, no caso o judeu, tirou da casa da servidão, o Egito, para que não sejam mais cativos. E é como se dissesse assim, por mim, vocês nunca mais serão cativos, aprisionados. Só que teve um dos finais de ano aí, que a gente trouxe uma palavra, por mandamento de Deus aí, mostrando justamente esse pedaço. Deus libertou o povo para não mais escravizar. Mas a história mostra que 722, antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, e por volta de 603, o que aconteceu nessas datas históricas? O reinado de Israel e o reinado de Judá foram escravizados, foram cativos. Então, foram 10 tribos, e o outro tribo de Judá
foi para a Babilônia. Aí você fala, mas espera aí, não foi dito então que não seria escravo? Como que o povo ficou aprisionado aí? Quantos anos mostra lá o livro do profeta que eles ficariam cativos? Até o ano de 538, com a liberdade que Deus usou Ciro. E nas escrituras fala lá, o meu servo Ciro trará liberdade ao povo. Então o profeta diz lá, 70 anos. Então 70 anos era o período. Aí o povo foi liberto. A questão foi Deus que levou esse povo cativo? Foi Deus que causou? Lá para Abraão, Deus falou assim, olha, você vai ter filhos e eles vão ser cativos numa nação, mas eu os visitarei e os tirarei de lá. Entendeu? Deus teve todo um planejamento, uma ação, mas depois que ele tira esse povo de lá, ele fala, eu trago vocês para mim, vocês serão os meus servos, mas serão livres, tá? Serão livres em relação ao mundo, mas aprisionados a mim, a minha Torá, ao meu amor. Porque, querendo ou não, a tua alma, ela é ligada, ela é conectada com Deus. Ora, se você está conectado com Deus, você é livre aqui para fazer o que você quiser, até para errar. Mas a tua alma, ela está conectada, ou seja, eu posso trocar esse cordãozinho de conectado como eu dizendo assim, eu estou escravizado como um servo preso. Se tem alguém que me prende a ele, então eu não sou livre, eu sou servo. Eu sou servo deste que me criou. E este que me criou, ele fala que ele não me escraviza, mas eu estou preso a ele, que era para servir a ele. Mas se eu não quero servir a ele, então eu fico escravizado sem ter cordas, porque eu sou livre para fazer o que quiser. Então são as amarras do pecado. Mas o nosso Deus, o que ele faz? Ele quebra as barreiras. Ele, igual aquela música do Velho Testamento que a gente canta, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra as portas de bronze, os ferrolhos, os grilhões. Então tudo que vem da parte de Deus, embora eu estou ligado a Ele, mas eu sou livre. Eu sou servo para Ele, mas eu escolho. Então aquela pregação lá do passado, a gente trazia ênfase que nós deveríamos, como um orgulho, em ficarmos nesta questão de sermos escravizados, de sermos servos para Deus e de poder falar, olha, como escravo eu escolho ficar na casa do meu amo, na casa do meu Senhor. E a gente demonstrava para todos, vou furar minha orelha e vou dizer, então usando a linguagem daquela época, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sirvo a Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aí vem aqueles dizeres que todo mundo conhece aí, de Salmos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e muitos textos que a gente queria ficar falando, que nós estávamos conectados com Deus. Então essa pregação, ela vinha para sempre orientar, e uma orientação dessa era um incentivo para que cada um permanecesse vinculado a Deus, mas sem que a gente soubesse, a gente não sabia conscientemente, mas a gente vivia conscientemente o peso da falta de liberdade, da falta de escolhas, o quanto nós éramos presos, aprisionados às questões deste mundo. Um não pode ir no futebol, outro não pode tomar vinho, outro não pode tomar cerveja, outro não pode ir na casa de seus parentes que são espíritas ou que são católicos, outro não pode, mas peraí, que liberdade é essa que você não pode nada? Que liberdade é essa que você corrompe o amor? Ficar a minha avó é tão maravilhosa. Quando que você vai lá? Eu não vou na minha avó mais.
Mas por que, se ela é tão boa? Não, ela é boa, mas ela tem lá as idolatrias dela. Eu, como sou servo de Deus, eu não posso ir lá mais, porque é oprimido, é a casa do inimigo. Querendo ou não, era esse o ensino, nas entrelinhas. E aí, a pessoa que você ama, você se afasta dela. Aí a vida vai te trazendo tristezas, aí você não sabe de onde vem a tristeza, porque você está fugindo do alimento do amor. Tudo em nome de quê? Eu amo meu Senhor. Sovela na orelha, para falar, eu cumpro os mandamentos de Deus. Mas peraí, o mandamento de Deus que a gente vê pela Torá hoje é uma coisa, e os mandamentos do mesmo Deus pela igreja evangélica que a gente ensinava, parecia ser outro. Um pede para a gente se apresentar aos nossos parentes. E se for fazer bem, comece com os de dentro de casa, ou seja, dentro da tua família. Mas a gente prefere fazer o bem para os de fora. Tem coisa errada, gente. Aí a gente descobre que não pode. Nada pode. Pronto, mas tudo isso nessa pregação de anos e anos passados era tido como uma palavra positiva para a gente, para trazer aquela alegria do amor, aquela coisa, olha, fique com Deus, você está com Deus, eu amo a Deus. Estou falando para todo mundo que o meu amo, ou seja, aquele que me escraviza, eu amo. E isso é tão sério que muitas pessoas, elas amam, sabe quem? Ela não ama a Deus, ela ama a religião dela, a placa. Tem gente que briga por causa do nome da igreja. Eu sou igreja de tal. E briga com o outro porque é igreja fulano de tal. Essa divisão toda. Então cadê Deus? E o Novo Testamento também diz, né? Deus está por acaso dividido? Aí a gente falava, não, Deus não está dividido. Mas na prática, está dividido. Parece até paradoxal isso, mas ao mesmo tempo, uma pessoa, todos, tá? Porque a gente não pode também excluir todo mundo. Mas uma pessoa que precisa tanto disso, precisa defender, etc. Na realidade, se ela não tem isso, ela começa a ser pior do que ela é exatamente essa ela estivesse dentro. Então, às vezes, ela precisa dessa amarra, infelizmente, né? Mas muitas pessoas precisam dessas amarras para analisar. Deixa ela sozinha sem nenhuma liderança. O ser humano precisa de um líder, justamente. E se não tem uma liderança, entra um caos. Se existe, aí falando de religião, se não tem algum líder, as pessoas também precisam dessas amarras. É como se o Egito está dentro da pessoa ainda, né? A gente não saiu do Egito, é muito difícil. Isso. É isso que eu acho, assim, parece paradoxal, mas ao mesmo tempo não é. Porque isso é de fato o nosso ser humano, né? Uma história, se for pegar pela Torá mesmo, nós não saímos do Egito, mas ele está dentro de nós ainda. Muito correto. Para tudo, né? A gente vai olhar, porque quando a gente fala daqui, a gente está falando num ponto de vista. E está chamando atenção para um tipo de coisa. E aí, vocês que estão ouvindo, vocês vão poder fazer relações aí com um monte de outras coisas. E vai começar a perceber que, claro que é necessário determinadas amarras. Tá? Olha, coloca um calçado sem amarrar. A gente não vai ficar confortável. Porque ele pode te derrubar. Então, quer dizer, precisa ter o cadarço. Ou aquele que não tem cadarço, ele tem tipo de um elástico, mas que ele prende. Então, nesse tipo de exemplo, não existe meio para você ficar totalmente à vontade. Você sempre tem que estar apegado ou amarrado a alguma coisa, correto? Correto, né? Então, isso vale para exemplos diversos. Ora, para estar falando assim, para um filho, você vai encontrar filhos que desprezam suas mães, mas vai encontrar muitos filhos que deram as suas vidas às suas mães.
não é? E aqui não é questão de o que amarrou, no caso, um e outro. Aqueles que desprezaram, eles não deram tanto atenção ao valor daquela pessoa que trouxe ele ao mundo, que o amou, que o alimentou, tá? O outro, aquele que ficou, que brigou, muitas coisas pode afastar o filho de uma mãe. Trabalho, tá? A ameaça de ser mandado embora, ou a pressão de um chefe. Se esse não tiver uma determinação, ele fica longe da mãe. Ah, mãe, eu não vou na tua casa porque eu vou ter que trabalhar esse final de semana. Ora, mas na hora que ele tem uma folga, aí ele não vai ver a mãe, porque ele vai fazer outra coisa. Tá? Estou falando de um modo bem simples. E tem outros que têm princípios que ele não vai respeitar esse chefe. Não é que ele não vai respeitar, ele vai negociar com o chefe. Ele vai falar, olha, tem muito tempo que eu não vejo minha mãe, eu preciso... Então ele luta pelo amor que está dentro dele. Ou seja, ele luta, uma frase que fica muito conhecida aqui no nosso mundo, ele luta por uma verdade que está dentro dele e ele descobriu essa verdade. Você vê muitos esotéricos que falam assim, olha, você precisa encontrar a verdade que está dentro de você. Isso é uma frase que parece muito ampla, jogada, mas muitas pessoas entendem que ele precisa descobrir e se conectar com aquilo que está dentro dele. O que é que está dentro de todas as pessoas? A Torá que foi ensinada a todas as pessoas. E se ele se conecta, ele vai entender assim, eu não posso ficar muitos anos sem ver a minha mãe. Porque daqui a pouco a minha mãe morre, eu preciso compreender que eu posso escolher ficar o maior tempo perto dela. Tá? Para honrar. E isso é mandamento da Torá. Honrar pai e mãe. Exemplo bem simples e bobo. Então tem pessoas que ela fica amarrada a... Imagina só. Usando aí um exemplo, você vai entender. A minha mãe mora na roça. Eu moro na cidade. Eu tenho um Corolla. Ou Civic. Ou um Audi. Né? Que Deus permita. E aí eu ia à casa da minha mãe sempre. Ah, mas agora ela está lá na roça. Eu colocar o meu carro na estrada de terra para riscar tudo, para aqueles galhos embaixo fazer risco, para aquelas pedras que bate lá e puf, vai lá no... Não, então eu não vou. Agora você está abrindo mão de um amor por causa do carro. Ah, mas não é o carro, eu estou... Aí vem variadas desculpas. Mas na verdade é que a pessoa está apegada a alguma coisa que vai trazer prejuízo para ela. Para ela não ter prejuízo, ela abre mão. Para ter um outro prejuízo que ela não está se dando conta que é um prejuízo maior do que o financeiro, do que o material. Entende? Mas todos nós, eu sou assim, você é assim, todos nós estamos pagando ainda por escolhas que fizemos, por prejuízos que nós mesmos causamos a nós mesmos, só que a gente não enxergava e talvez não enxergue até hoje. Mas um dia nós vamos enxergar. Algumas coisas a Torá, com o ensino de agora, ela já vai trazendo de volta. E o que muito está trazendo de volta para nós é justamente essa mostra que nós éramos escravos, mesmo falando que nós éramos livres. Que nós éramos escravos do amor e a gente descobriu que nós éramos fracassados no amor, nesse amor cristão. Agora, com uma doutrina judaica, nós estamos percebendo que verdadeiramente nós somos livres. Embora nós declarávamos, por causa de um texto do Novo Testamento, nós falávamos verdadeiramente nós somos livres. Não éramos. Vai fazer terapia para você ver se você não vai perceber o quanto você, em termos de personalidade, é amarrado. Mas eu não posso falar que essas amarras são da tua personalidade por causa da religião. Não posso falar isso, porque talvez não seja o certo. Mas para eu vendo um tanto de anos que uma pessoa está numa religião, no caso eu estou falando a evangélica, né? Você vai perceber que ela estagnou, ela parou no crescimento do amor. Mas ela acha na vida prática, entre os iguais, que estamos crescendo no amor, mas não cresceu.
Agora que nós estamos vendo doutrina judaica, o que a Torá sempre falou, e não há contradição nela, é algo estável, e a gente vai vendo quanta besteira fizemos em nome da fé em Deus, e não era Deus que estava fazendo isso com a gente. Então eu falei desse texto que tínhamos de pregar uma vez no ano, que você é escravo e nesse período de tempo você vai aprender a amar o seu Senhor e vai querer ficar com Ele para sempre. Isso aí era uma alusão que a gente fazia lá na doutrina cristã nossa, para poder ficarmos vinculados com Deus, tá? Agora, esse mesmo texto na doutrina judaica, ele dá um outro enfoque, e esse outro enfoque é o enfoque negativo, dizendo que o escravo, chegando no 6º ano para ele fazer escolha, e ele fazia essa escolha de declarar publicamente, olha, eu amo ao meu Senhor, vou ficar na casa dele, e aí coloca aquele brinco na orelha, isso era o de pior que podia acontecer, porque ele estava dizendo com isso, o tão afastado ele estava de Deus, porque ele trocou o Deus que libertou do Egito, que fez todas as coisas, que tem dado todas as coisas ao povo, para escolher uma representação de amo humano, e não amo que é Deus. O que vai repetir até e perpetua até hoje, que precisa de um ser humano como representação. Isso. Por isso que cada um deve aprender a ter esse contato com Deus. É sensacional quando você vai olhando até linha dentro da psicologia. A psicologia do Jung, num dado momento, ela vai falar justamente que para você conectar-se com Deus, você tem que ir para dentro de você, e você vai, quanto mais profundo você vai passando, chega uma hora que você vai para além de você, e você começa a ter contato com coisas que você jamais pensaria ter contato. Mas tipo de coisas falado assim, é visto do lado de fora pela grande massa como sendo um homem que vai ficar vinculado com o esoterismo, com coisas do além, misticismo, esse tipo de coisa, e inclusive como não conhecer a Deus. Por isso que numa entrevista que ficou famosa, quando pergunta pro Jung assim, você crê em Deus? Ele responde com uma única palavrinha, ele fala assim, eu sei. E essa resposta dele tem dado muito o que falar, porque as pessoas sequer entendem o que ele quis dizer como eu sei. E este eu sei é justamente essa conexão muito interna, não é uma conexão de mente, não é uma conexão só de subconsciente ou de inconsciente, mas é uma conexão de alma. E o judaísmo fala não somente da alma nefesh, do corpo, também não fala somente da alma ligada ao emocional, que é ruach, mas ele fala de uma alma neshama, mas ele não fala tão somente da neshama, mas ele fala de Hayah e Yehidah, que é algo que está além da nossa percepção desse mundo físico. Entendeu? Então a questão é, conhecer Deus, você precisa ter um encontro real com as coisas dele. E quando você tem esse encontro real de alma, de conectividade, tudo que acontece aqui no mundo material, aquilo não te separa. Porque a pessoa não vai ficar assim, nossa, mas Deus está louco, como é que ele leva um homem por Covid, um homem bom como Paulo Gustavo com 42 anos de idade? Isso não vai servir de tese para afastar uma pessoa de Deus ou para causar conflito. Por quê? Porque a pessoa pode falar, eu sei. Por que ele sabe? Justamente por causa do jeito que Deus escolheu manter esse mundo em equilíbrio, manter as forças da luz com a escuridão no equilíbrio, negativo, positivo. E aí vem variadas e variadas explicações, mas a pessoa tem que saber, eu sei.
E toda aquela multidão que não sabe, começa a propagar negatividade, um monte de coisa que só traz aflições às pessoas, enraizamento às pessoas. Quando a gente abriu a igreja lá em 97, naquele ano 97, eu lembro de uma palavra que Deus trouxe dizendo assim: ensina o meu povo que uma vez livre, eles não devem ligar novamente as raízes da amargura. Ouvi claramente essa palavra. E ainda o versículo e o capítulo. Eu falei, nossa, até gelou, né? Agora eu vou lá na Bíblia, imagina se esse versículo não está lá. Né? Mas eu fui lá e o versículo estava lá do mesmo jeito que foi declarado. E é justamente, então a gente fala que a gente rompeu com aquele erro, com aquela ruindade, no sentido de amargura, e de repente o texto está ali falando, cuidado, para que você não religue essas raízes que você fala que você cortou, porque a amargura volta. Você sabe que o dia que eu conversei com a Bia, ela começou a conversa comigo, trazendo a visão que ela tem, óbvio, mas que pensando no que você está falando hoje, ela está coberta de razão. Então ela começa a conversar comigo ali, dizendo que na verdade nós estamos aqui neste mundo. Ela traz uma outra visão espiritualista, mas que tem a ver. Nós estamos presos aqui, de uma certa forma, né? Ela começou a conversa assim, e eu acho que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas. Naquele momento eu fiquei pensando, mas o que será que ela quis dizer com essa coisa de a gente estar preso aqui, né, por um lado? Mas hoje dá para entender, por quê? Porque ela trouxe aquele viés muito dos dogmas e das questões religiosas, falando especificamente ao meu respeito. Mas esse é o grande problema, porque assim, a gente vive preso porque a gente foi ensinado a viver baseando as nossas vidas em questões religiosas. Hoje, a política, ela tem muito mais força agora na atualidade. Mas desde que o mundo é mundo, quem sempre ditou as regras foram as igrejas. Sempre foi assim. A gente vê histórias de filmes, a gente vai nos livros. Então, assim, o que eu percebo? De fato, nós vivemos presos aqui. E qual que é a nossa missão aqui, de uma forma geral? É aprender a viver, é a famosa frase, o perfeito no imperfeito. Porque essas pessoas, no caso dela, por exemplo, que não tem o ensino que nós temos, mas como ela virou para mim e me disse que a espiritualidade com Deus é algo que tem que ser livre, se ela não estuda a Torá? Você entende? Uhum. Então, assim, esse dogma religioso, todas as religiões de uma forma geral, o que elas fizeram conosco? Elas nos aprisionaram. Porque, na verdade, nós nunca fomos livres. Porque para ser evangélico, eu fui obrigada a seguir determinadas regras. Eu vou facilitar o exemplo. Na época que eu estudei em Belo Horizonte, eu fazia parte de um grupo de 100 alunos que todos nós tínhamos algo em comum. Os nossos dons e talentos eram voltados para as artes. Era o que a gente dominava, o que a gente sabia fazer. Só que veja como é, a gente não podia fazer 100% aquilo com perfeição. Por quê? Porque o dogma religioso nos aprisionava. A gente só podia exercer o nosso dom que foi dado por Deus. Porque o Paulo Gustavo, qual era o dom dele? Fazer as pessoas rirem, sorrirem. Isso não é um dom? Só que dentro da igreja evangélica eu podia exercer o meu dom de artista, mas eu tinha que fazer do jeito que eles queriam. Uhum. Então, assim, olha a dificuldade. Deus me traz uma missão e ali tinham os meus amigos que eram muito mais talentosos do que eu, que tinha na veia mesmo o talento de ser um ator, um diretor, um cantor, mas ele precisava entrar dentro de uma caixa e fazer aquilo exatamente como. Não, isso você não pode dizer, isso você não pode falar, isso você não pode fazer. Então é uma prisão. E assim vem sendo em tudo na nossa vida. Essa profissão você não pode exercer, porque isso é contra. Você passou por isso. Quando você escolheu psicologia, era a profissão do diabo. Entendeu? Então, ouvindo isso hoje, eu entendi o que a Bia me falou na quarta-feira.
nós somos aprisionados aqui. Quem nos aprisionou? Deus? Não. Tudo bem que a gente já aprendeu que aqui, convenhamos, não é o melhor lugar que a gente deveria estar. Mas nós estamos aqui porque nós precisamos retificar uma série de coisas. A gente já aprendeu isso também. Mas por que nós vivemos aprisionados aqui? Por causa disso. Dogmas e religiões. Porque mesmo o ateu que diz que não acredita em Deus, ele acredita em alguma coisa. Quando ele acredita em alguma coisa, dependendo do que ele vai acreditar, ele se aprisiona naquilo. E aí não tem como. Ou ele faz uma escolha, ou ele vai viver aquilo o resto da vida dele. Ou seja, não existe Deus. Não existe. Eu também acredito nisso. Nós conversamos sobre isso. Não existe ateu, porque o ateu ele precisa acreditar em alguma coisa. Então essa é a questão. Sabe, a gente vive aprisionado. Então, assim, qual é a grande dificuldade hoje? Quando a gente tem... por isso que bate-se na tecla, o judaísmo não é religião. O judaísmo não é religião. Mas é difícil tirar isso também, né? Mas é difícil. Porque quem vem de um berço evangélico, né? A gente E para se expressar aqui, a gente acaba se expressando de uma forma religiosa, porque é uma forma que o povo entende. Mas é porque está enraizado. Entendeu? Então agora o que está acontecendo com a gente? A gente está tendo que fazer um processo inverso. E não adianta achar que a gente vai fazer isso em 5, sei lá, já vai fazer 10 anos quase que a gente está nisso, porque ainda está tudo muito enraizado. Entendeu? Ou seja, a gente precisa aprender a ser livre. Aprender a ser livre. E é isso que, fechando aqui, é isso que o texto está tentando dizer, mostrando que aquele judeu do texto, tá? Aquele judeu do texto, o escravo, que se tornou escravo porque ele já vinha descumprindo preceitos da Torá, para chegar nesse ponto. Por que estava descumprindo? Porque provavelmente ele já foi ajudado pelo seu irmão. Então ele perdeu oportunidades, tá? E se ele não foi ajudado pelo seu irmão, quem que pecou? O irmão que não ajudou. Que aí é responsável de ter feito com que este irmão tivesse como opção única se vender a escravo, para poder quitar a sua dívida. E quando ele chega no período dos 7 anos, que ele vai sair livre, porque nesse período de tempo ele poderia, se ele pegasse algum dinheiro ou alguém quisesse pagar a porção, ele poderia sair livre. Mas chegando no ponto em que ele iria sair livre por causa do tempo, prescrição. Naquele tempo ele teria que sair livre. Mas se ele escolhe ficar aprisionado ali, porque ele ama o seu Senhor, se sente bem, essa ação está falando que ele negou a Deus, nesse sentido. E ele deixa de enxergar essa amplitude, porque Deus chamou uma pessoa para ser livre e ele escolheu ficar preso. Então aqui que está a deixa. Deus escolheu trazer a liberdade à pessoa. Deus escolheu trazer a liberdade para mim, para você e para todas as pessoas. E quando as pessoas escolhem, por livre e espontânea vontade, a ficar aprisionadas, nós entristecemos a Deus. Porque a gente não está tendo a capacidade de entender o que Ele faz por nós diariamente. Entendeu? Agora, por que essa pessoa, o exemplo aqui, escolhe ficar com seu Senhor na casa dele? Porque ele se sentia bem, confortável. A mesma coisa, os aprisionamentos que a gente acha que nós não temos, mas que a gente está sempre amarrado em alguma coisa, a gente só se diz, né? A gente demonstra felicidade. É uma pseudo-felicidade, mas a gente demonstra às pessoas que nós estamos felizes na casa do nosso Senhor, ou seja, na casa desse aprisionamento. Você vai falar que uma pessoa que dá a vida pelo emprego, ela vai falar mal daquele emprego? Ela está presa ao emprego, ela escolheu ficar na casa do seu amo, que é aquele emprego. A vida profissional dela é a vida dela, ela não sabe mais o que é vida profissional. Né? E tem-se exemplos diversos. Eu sempre falo lá do meu cunhado, que lá no começo eu lembro que ele não tinha tempo para nada. Era só trabalho, não tinha tempo para nada. Aí começou a ganhar dinheiro,
e não gastava o dinheiro, mas passou um tempo, alguma coisa começou a me chamar a atenção, que já tinha, nessa época que eu pensei isso, já tinha um ano e meio, ele estava gastando demais, não é gastando demais o dinheiro, ele estava usando agora o dinheiro para sair em família, para comprando o que queria, comprar uma moto do sonho, então ele usou a força do trabalho para realizar as suas vontades, os sonhos, mas nunca deixou de ajudar pessoas. E não era por ensino religioso, era por algo que vinha de dentro. Passa aí mais alguns anos, ele morre. Entendeu? E eu achei interessante justamente isso, porque o próprio judaísmo fala que a pessoa que tem uma conexão com Deus, ela sabe que o tempo dela está chegando. Muitas pessoas começam a mudar o seu comportamento porque ela sabe, olha, eu preciso mudar aqui porque meu tempo está findando. Entendeu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque eu acho que, de uma forma geral, já ficou bastante claro o que a gente se propôs a conversar. Vamos deixar claro. Lá atrás eu disse, no começo do livro Vaikra Levítico, nós dissemos que Deus tira o povo do Egito, mas dá o mandamento de Pêssar para poder matar o cordeiro, ou seja, mandou fazer o sacrifício de sangue. Mas depois, lá no livro de Jeremias, e tem um outro texto também, que é dito que Deus nunca quis trazer o ensino aos pais, ou seja, aquela mesma geração da saída do Egito, sobre sangue, que a ideia nunca era falar de sangue, de tocar em assuntos de idólatras. Por quê? Porque Deus está trazendo o povo para a liberdade, mas não quis tirar o chão deles. E o que era o chão deles? Eles viveram, muitos que estavam ali, nasceram no Egito. E eles viveram a vida inteira no meio daqueles deuses do Egito, dos sacrifícios, de feitiçaria, aquilo eles conheciam, fazia parte do dia a dia deles. E se Deus chega e tira essa questão do sacrifício, que era muito comum para eles, talvez eles iam ficar sem chão. Agora, o fato de Deus ter trazido o sacrifício junto nessa liberdade do povo, não significa que Deus concorde com uma prática politeísta. Não é nada disso. Mas aquele povo, ele iria se tornar livre. A liberdade tem que nascer lá dentro. Tá? Agora, nós que nascemos, se você for ler o Zohar, ele vai dizer que aqueles que nascem em Israel com a Torá, ele é chamado, vou usar o termo puro. Tá? Não é literalmente isso que está lá no Zohar, mas a ideia é essa. E aquele que nasce fora de Israel, ele é chamado impuro. Ou seja, um é chamado justo e o outro é chamado idólatra. Tá? Nasceu fora de Israel é idólatra, é sem Deus, tem seus deuses. E quem é nascido dentro de Israel é chamado puro, tem Deus. Tá? Mas você tem que perceber isso numa visão bem ampla para poder entender esses conceitos. Então, nesses conceitos, nós nascemos fora de Israel. E nós nascemos nas terras de ídolos, nas terras de Deus, na terra de sacrifício, na terra de aprisionamentos, cativo. E o nosso mundo foi cativo. E mesmo estando hoje com Deus, nós ainda somos cativos de alguma forma. Estamos aprendendo a tirar algumas amarras. E ainda perceber, é aqui que eu quero fazer a ligação. Tudo isso que estamos falando não é para a gente vomitar no prato que a gente comeu. De maneira alguma. Louvado seja Deus pelas igrejinhas ou igrejas ou igrejonas por onde a gente passou. Pelas doutrinas que a gente teve. Porque esses variados ensinos, eles nos trouxeram para Deus. E se nós estamos aqui hoje com capacidade de entender o que é uma Torá, é graças ao caminhar que tivemos dentro dessas linhas chamadas religiosas. Tá certo? Portanto, não é demérito algum a gente ter sido católico, evangélico, espírita, porque Deus vem nos conduzindo mesmo nesse meio. E, através desse meio, a gente chegou à verdadeira luz.
tá bom? Cuidado para não desfazer dos teus irmãozinhos, das religiões, disso e aquilo, tá certo? Então podemos encerrar aqui, né?